Margarida Varela, bem-vinda ao novo podcast da Gazeta das Caldas, Histórias que Contam. Vamos conversar sobre o percurso de várias pessoas da região e hoje temos o gosto de a ter connosco. Obrigada por ter vindo. Formada em Literatura e Teologia, tem um gosto muito particular pela Rainha Dona Leonor, pelo percurso da monarca que nos fundou. Gostaria de começar um pouco pelo seu percurso e depois seguiremos para outras questões. Olá, Natasha, muito obrigada pelo convite, obrigada também à Gazeta das Caldas por se terem lembrado de mim, e eu julgo que se terão lembrado de mim por causa do gosto que tenho, da paixão que tenho pela nossa fundadora, pela Rainha Dona Leonor. Exatamente. Nasci e cresci nas Caldas, toda a minha vida vivi nas Caldas. Os meus familiares, o meu avô materno, em 1917 abriu aqui uma loja que na altura era uma mercearia e que neste momento é conhecida pela Casa Varela, portanto temos mais de 100 anos ao serviço dos caldenses e das Caldas da Rainha. Uma loja com história também, não é? Uma loja com história, sim, uma loja com muita história, porque vimos passar de dentro para fora duas grandes guerras, o 25 de Abril, quer dizer, vimos passar um século inteiro e um século que foi muito relevante em transformações, em alterações económicas, sociais, um século que nos modernizou imenso, não é? Que nos tornou aquilo que nós somos hoje. E nós vimos de dentro da loja a passagem desse século. É muito interessante, até porque tem clientes nas mesmas famílias, portanto, várias gerações, não é? Que acompanham também. Depois, quando, no tempo da pandemia, os meus pais pediram-me para assumir a loja, porque eles já se sentiam um pouco cansados e pediram para assumir. E, de facto, eu que andei toda a vida a fugir à loja, acabei por me apaixonar também, sobretudo por ver que famílias inteiras regressam e vêm fazer compras e perguntam pelos meus pais, falam dos meus avós, falam também dos familiares deles, como se fôssemos uma grande família. E de facto descobri que ao balcão conseguimos conhecer muita gente, conhecer muitas coisas e, sobretudo, saber muitas coisas. É muito interessante. É uma casa, só para quem não conhecer, com utilidades, com coisas da casa para todas as divisões, creio, que se pode dizer assim, não é? Neste momento, somos sobretudo uma loja de artigos domésticos e para hotelaria. Gostava só aqui de deixar uma nota que o meu avô, quando passou de drogaria, não era drogaria, era mercearia, de mercearia para artigos para casa, dizia que era uma loja de artigos de menage. Nos anos 40 isto era muito fino. Mas da sua formação foi para a literatura e também para a teologia. Porquê, Margarida? Conte-nos essas escolhas. É um percurso natural, quer dizer, uma pessoa sai da escola e vai estudar para... Mas descobri a Rainha Dona Leonor num curso que fiz no ano da Misericórdia na Universidade Católica, que me foi pedido um trabalho sobre a Misericórdia. E eu pensei, por que não fazer um estudo sobre a Rainha das Misericórdias, que na realidade é a rainha que funda a minha cidade. E comecei a fazer investigação e fiquei de facto impressionada e profundamente apaixonada por esta mulher que deixou um legado tão interessante e que nós não pensamos muito nela. Dizemos provavelmente todos os caldenses dizem pelo menos uma vez por dia Caldas da Rainha, mas não pensamos quem é esta rainha, não pensamos quem foi esta mulher e como é que chegamos aqui. Os judeus têm uma máxima que eu acho muito interessante, que não podemos olhar o futuro ou não podemos caminhar para o futuro sem termos raízes ou sem conhecer o nosso passado. E de facto o nosso passado dá-nos
dá-nos raízes e, sobretudo, dá-nos a capacidade de nos tornarmos mais confiantes, porque quem tem orgulho no seu passado caminha com muito mais segurança. E foi isso que eu descobri quando fiz este trabalho para a Universidade Católica. Descobri que, de facto, a Rainha Dona Leonor me abriu uma porta de orgulho e de gosto pela minha cidade, como até então nunca tinha tido. Aceitei, inclusive, ser presidente de um partido político, da conselhia aqui de um partido político, que é o CDS. Toda Sim. CDS-PP. O CDS-PP. Precisamente por causa disto, pelo orgulho que tenho e pela vontade que passei a ter de fazer o bem e de fazer pela minha cidade e de fazer coisas boas pela minha cidade. E ao abraçar esta oportunidade política foi também por causa disto, porque descobri que não devemos, descobri na Rainha Dona Leonor que de facto não devemos ficar indiferentes às coisas, que é muito importante trabalharmos com um objetivo. E com um objetivo mais abrangente do que só a nossa família ou só o nós, o eu. Na Rainha Dona Leonor descobri um nós que nos dá este futuro maravilhoso, que é esta cidade tão linda. O que é que mais aprecia no percurso desta rainha relacionado com as Caldas, não é? Há aquela lenda de que de facto penhorou de alguma forma as suas joias. Quer falar-me desse episódio? Sim. O que é que lhe importa mais? Importa-me mais saber que a Rainha Dona Leonor foi uma mulher muito inteligente e que a lenda, como disse muito bem, de que ela passou por aqui e viu uns doentes e compadeceu-se deles e por isso decidiu construir um hospital. De facto é uma lenda, é uma história fofinha que nós contamos às pessoas, porque conhecendo um pouco mais a Rainha Dona Leonor percebemos que ela sabia exatamente o que se passava aqui, porque o sogro dela tinha dado uma série de benefícios à Ordem de Rocamadour, que aqui tratava dos indigentes e das confrarias que aqui existiam. Portanto, ela sabia o que se passava aqui. E ela sabia também que a Ordem de Cister começava a invadir o território da Casa das Senhoras Rainhas. Portanto, ela juntou o útil ao agradável, constrói aqui um hospital que é único no mundo, porque ao serviço dos nobres e dos indigentes, mas é também, e ao mesmo tempo... Para todos, portanto, não é? Portanto, para todos. A água a unir os vários estratos sociais. E ao mesmo tempo constrói aqui um tampão para que os monges de Cister não continuem a invadir o seu território. Portanto, é uma mulher que pondera... Com a ação política, não é? Exatamente, com visão política. Aliás, ela reinou na vez dos reis 2 ou 3 vezes. Ela foi... filha de rei, neta de rei? Não. Ela é casada ela é casada com Dom João II, esse sim filho do rei, Dom Afonso V, mas ela é filha, para mim, da mulher mais interessante da história de Portugal, Dona Beatriz de Bragança, e do irmão do rei. Portanto, ela é sobrinha do rei. Ela é casada com Ela é filha de Dom Fernando, que o Dom Fernando tinha sido o herdeiro do infante do Dom Henrique. Portanto, ele é uma casa com muito, muito poder, muita força económica, e ela é educada nessa força económica, nesse poder, mas também na sabedoria que tudo isso
lhe trouxe. E depois exerceu esse poder político, exerceu o poder económico, ainda no tempo de Dom Afonso V, depois no tempo do seu marido, Dom João II, e mais tarde também ela é, digamos que a eminência parda do seu irmão Dom Manuel, que virá a subir ao trono, porque o casamento com Dom João II deu 2 filhos, uma que morreu in utero e o Dom Afonso e o infante Afonso, que vem a morrer no Val de Santarém. Isto se calhar tornou-se de repente muito confuso, mas a história de Portugal é assim. Mas a ligação da rainha aqui às Caldas é muito interessante, pois envolve também até o patrocínio da rainha Gil Vicente. É uma mecenas também. De facto, é uma mulher da cultura, é uma mulher do saber. Ela troca correspondência com vários artistas europeus, vários artistas do Renascimento, que começa a despontar fortemente na Europa, que chega aqui um bocadinho mais tarde, mas chega. Aliás, a nossa igreja de Nossa Senhora do Popolo é, embora uma joia pequenina, é uma joia do despontar do Renascimento em Portugal, é uma joia do despontar do Manuelino em Portugal, e para isso a rainha Dona Leonor teve muita influência. Ela era amiga de vários artistas, como eu estava a dizer, entre eles o Miguel Ângelo, a quem pediu para lhe desenhar uns reposteiros, que depois mandou tecer na Flandres e que terá posto em algum lado, mas não chegaram até hoje. Já não é possível. Já não é possível. Mas encontrou documentação? Encontrei documentação sobre isso, sim. Mas e é claro, também é ela a grande impulsionadora do nosso grande dramaturgo, o Gil Vicente, da nova tecnologia, que é a impressão, a tecnologia da impressão, tecnologia da altura, claro. É ela que manda imprimir pela primeira vez em Portugal um dos livros do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, até mesmo o livro de Marco Polo, entre vários. Ao mesmo tempo, ela não larga a arte da iluminura. O livro de horas da rainha Dona Leonor é também uma preciosidade, algo muito bonito, muito bem feito. Portanto, ela tem os dois lados. Respeito ao passado, mas introduz e ousa trazer para a sua vida o futuro. Muito bem, sim senhora. E eu acho que é importante conhecer a vida de uma mulher como esta. Nos dias de hoje, que tanto falamos em mulheres, Caldas da Rainha tem esta mulher na sua gênese, que é um exemplo a seguir, e conhecê-la pode nos ajudar a sermos mais, porque de facto a rainha Dona Leonor conseguia respeitar o passado, conseguia respeitar o seu mulher, porque também não havia como não respeitar, porque na realidade é uma mulher de 1500, não é? Restrita a muitas regras, mas que consegue, pela sua sapiência, impor-se e ser reconhecida, sobretudo, e respeitada. A sua inteligência é respeitada. Por isso o conhecimento é muito importante, e tomar como exemplo esta mulher permite-nos também nós, às vezes, não ficarmos presos, não sou capaz porque sou mulher, não sou capaz porque tenho limitações, tenho barreiras. Eu, pessoalmente, como presidente da Conselhia do CDS aqui das Caldas, nunca senti isso. Nunca senti o chamado teto de vidro. Acho que quando estamos confiantes e quando sabemos que dentro de nós há uma vontade de fazer o bem, tudo corre bem. Bom, voltando só um pouco atrás, por causa da grande paixão que tem pelo percurso da rainha Dona Leonor, que leva a criar um projeto
não é? É verdade. E gostaria que me falasse um pouco dele, da Rota Rainha das Águas. Ups, desculpa interromper o teu podcast, mas temos uma grande novidade para ti. Podes anunciar aqui connosco. Contacta-nos já. Então, também porque ao descobrir que a rainha Dona Leonor era uma mulher extraordinária e que as Caldas era muito mais do que aquilo que eu pensava, achei que seria muito importante criar uma forma de transmitir às pessoas todo este potencial das Caldas da Rainha. E então tenho uma rota de turismo, Sim. de turismo cultural e também de turismo religioso, porque acho que as Caldas pode-se abrir nestas duas vertentes. E temos só a dar conhecimento da gênese das Caldas, conseguimos estar umas 3 horas a apresentar as Caldas da Rainha e garanto que as pessoas quando saem satisfeitas e o tempo passou a voar e só a falar dos primórdios. Portanto, Caldas tem mesmo muito para oferecer. As pessoas quando vêm ficam encantadas e eu gostava tanto que os caldenses também conhecessem e sobretudo sentissem este orgulho de ser caldense, porque somos muito mais do que aquele pouquinho que se fala. Porque as suas rotas implicam ir a locais onde a rainha esteve, não é? A Mata, vários... Na verdade, a rota, sim, a Natasha já fez. Exato. Espero que tenha gostado, agora vai dizer que sim, claro. A rota implica conhecer a fundação do Hospital Termal. Portanto, iniciamos a rota no Largo João de Deus, falamos sobre o edifício mais antigo das Caldas, que é ali a Igreja do Espírito Santo, depois passamos para a Mata, falamos sobre os aquíferos, falamos sobre a Rainha Dona Leonor, falamos sobre a horta, o cheiral, como alguém disse, e depois passamos ao hospital, à piscina da Rainha, no Salão Nobre. No Salão Nobre, entretanto, comecei não só a falar da Rainha Dona, ou a continuar a falar da Rainha Dona Leonor, mas algo que eu descobri e que tem sido fascinante, que é a gastronomia do Hospital Termal. E passamos esse tema porque ele também é central na sua vida, não é? É central na minha vida e devia ser central na vida de todos os caldenses, porque temos uma tradição gastronómica e em doçaria que se calhar não temos bem a noção e que se calhar nos traria um rendimento muito bom aos bolsos aqui dos nossos caldenses. Quer-me especificar? O que é que se comia na altura e que a Margarida traz para os dias de hoje? Temos que pensar, eu julgo que temos, quer dizer, o que me motiva, não é? O que me despertou esta descoberta foi pensar, passaram aqui pelo nosso hospital, no traçado dos séculos, reis, rainhas, nobres, pobres, ricos, enfim, tanta gente, e esta gente comia todos os dias. Portanto, a gastronomia, se para alguns era um pouco mais pobre, certamente quando vinha a rainha, ou quando vinham os reis, o Dom João V, a determinada altura, por exemplo, fez de Caldas da Rainha o centro do despacho, o centro do reino. Portanto, vinha toda a corte, estava não é? toda a corte aqui. Tinham que comer e comiam bem. Certo. E comiam bem, aliás, o Hospital Termal não tem nenhum livro de receitas, mas tem todas as compras que foram feitas durante os séculos. Certo. Portanto, nós sabemos o que foi comprado. E com o que foi comprado, podemos inferir algumas receitas
podemos criar outras e sabemos outras pela tradição oral. Sabemos, por exemplo, do pão de lote da Rainha Dona Leonor, que é a contextualização da riqueza da casa das senhoras rainhas. O que é um pão de lote? É o que nós hoje chamaríamos pão de ló. Pão de lote, ou seja, o pão de ló de hoje é este pão de lote ao qual caiu o T. O ló não é o molhinho, o ló é um lote sem T. É um pão de ló cozido a baixa temperatura com peras, maçãs, azeite, nozes, uvas passas, ou seja, toda a riqueza daqui da zona do Oeste, sim. Ou a tradicional torta da relia, que é o segredo mais bem guardado das Caldas, ou o tradicional arroz de pato com pinhões, que foi criado aqui no nosso hospital, porque à volta havia de facto muitos pinheiros mansos e muitos pinhões, assim de repente. Mas também cria essas refeições especiais para, sim, para eventos que proponham para... Sim, já tivemos aqui a Unesco, já criámos banquetes para a Unesco, para a Câmara Municipal ou para pessoas normais que nos pediram para fazer banquetes quinhentistas ou, no caso de Óbidos, banquetes setecentistas a propósito da Josefa de Óbidos, porque aqui nas Caldas conseguimos ter a noção de quais eram os ingredientes. Certo. E Óbidos, por exemplo, na sua pintora Josefa de Óbidos, temos depois a visualização de como muitos desses alimentos eram confeccionados ou pelo menos apresentados. Portanto, através dos seus quadros, das suas pinturas, não é? Exatamente. E é o que nós tentamos mostrar e dar a conhecer os sabores de 1500 e os sabores setecentistas também. Portanto, a Margarida propõe até que pudesse ser não só um produto turístico no longo prazo, não é? Que poderia ser um bom incentivo para a economia local, é essa a sua ideia? Poderia ser um bom incentivo para a economia local, a questão gastronómica, sim. Eu, na realidade, faço alguns banquetes, tenho dado algumas conferências na Escola de Hotelaria que julgo que têm ajudado a despertar os alunos no sentido também de trabalharem nesta área, de umas refeições mais temáticas, porque de facto há clientes. Eu é que não tenho tempo e às vezes também não tenho muita vontade, mas sim, seria uma hipótese, um recurso, porque a gastronomia as pessoas comem todos os dias. E esta é muito original, as receitas são originais, nós temos... Quer falar-me mais algumas, assim que se lembre? Quer dizer, há coisas que nós temos, há banquetes que nós servimos e, como é evidente, temos que adaptar algumas receitas, porque na altura da Rainha Dona Leonor estávamos a descobrir os ventos que vinham dos descobrimentos, não é? Estávamos a descobrir novos mundos e as nossas naus vinham carregadas de açúcar, de especiarias, de canela, e tudo isso era usado em grande nas receitas. E hoje em dia nós não suportaríamos comer um coelho carregado de açúcar, não é? Faço um láparo com algum açúcar, mas não é com aquele açúcar todo das receitas. Por isto é um exemplo, não é? Que haver uma adaptação aos tempos também. Uma ligeira adaptação, sim. Que outros projetos está envolvida? Essa apanhou-me desprevenida. A gente conta. Assim de repente. Até pode ser mesmo da rota, o que é que se pensa desenvolver, se continuar, o que é neste momento... estamos envolvidos no 5º centenário do legado da Rainha Dona Leonor. A Rainha Dona Leonor morre a 17 de novembro de 1525 e este ano estamos a celebrar o seu legado, tudo aquilo que ela nos deixou. Portanto, este para mim é um ano muito importante. Estamos a trabalhar com a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, com o Hospital Termal, com o Hospital
Não, com o Museu do Hospital e das Caldas, certo, com a Escola de Hotelaria e Turismo. Temos um projeto, juntamente com a Escola de Hotelaria e Turismo e com a Lisbeth, de fazer uma geminação com uma cidade na Bélgica, que é Mechelen, onde houve uma mulher, curiosamente, prima da Rainha Dona Leonor, que viveram mais ou menos no mesmo período, são ambas netas ou bisnetas de Filipa de Lencastre e de Dom João I, ou seja, da inclita geração, e ambas mulheres absolutamente extraordinárias. E então gostaríamos de juntar o conhecimento de Caldas da Rainha com a forma também como Mechelen se foi desenvolvendo ao longo dos séculos, tendo tido como impulso também Margarida da Áustria, que é esta prima da Rainha Dona Leonor, e a Rainha Dona Leonor. Portanto, vamos ver se conseguimos juntá-las finalmente. Há aqui pontos de contacto. Há pontos de contacto, embora elas nunca se tenham cruzado fisicamente, mas certamente através de cartas, e vamos ver se finalmente as conseguimos juntar. Falou um pouco também sobre Josefa de Óbidos. Sim, é a minha outra grande paixão. Sim. Há uma pintura também nas Caldas, sim, não é? Nós temos uma pintura, que é a pintura de Nossa Senhora do Popolo, que é inspirada no ícone mais importante para a cristandade, o ícone Salus Populi Romani, nesta altura que o Papa Francisco acabou de partir para a casa do Pai e que sabemos que ele pediu para não ser enterrado no Vaticano, mas em Santa Maria Maggiore. Eu gostaria aqui de dizer que Santa Maria Maggiore tem muito a ver com as Caldas. E porquê? Por causa desta Nossa Senhora do Popolo, aliás, por causa também do nome do nosso hospital, que é o Hospital Termal Nossa Senhora do Popolo, que é inspirado, tanto a pintura como o nome, neste ícone tão importante para o Papa Francisco, que é o ícone Salus Populi Romani. Portanto, nós temos, de facto, uma cidade muito interessante. Mas quero-me falar um pouco mais dessa ligação. Creio que a Rainha Dona Leonor também tinha ligações, não é? Através de quem? A Rainha Dona Leonor tinha por conselheiro espiritual o cardeal de Alpedrinha, Dom Jorge da Costa, que era, na altura, o braço direito do Papa Alexandre VI, salvo erro. Ele tem o cardeal Alpedrinha tem grande influência na corte papal, e ao mesmo tempo tem grande influência na Rainha Dona Leonor. Portanto, a Rainha vai pedindo ao cardeal Alpedrinha uma série de benefícios para o seu hospital, benefícios não monetários, não só monetários, mas sobretudo espirituais, alguns conselhos. Por exemplo, sabemos que foi autorizado a serem rezadas as várias horas canónicas na Igreja de Nossa Senhora do Popolo, coisa que não era usual, eram apenas rezados nos conventos, mas assim uma série de benesses deste género, como... Que ela conseguia... Sim, que ela conseguia indulgências plenárias para quem morresse aqui no nosso hospital, e isso não foi revogado, portanto, para quem é crente, morrer no Hospital de Caldas da Rainha é uma benesse, porque tem indulgência plenária. Pronto, coisas deste género que eram muito importantes na altura e que para quem é crente ainda hoje são importantes. E então ela tinha esta relação com o cardeal Alpedrinha. E é daí que vem também o nome, não é? Do Popolo. Nossa Senhora do Popolo, porque ele recebia benesses da Igreja da Piazza del Popolo, onde estava, aliás, inicialmente o ícone Salus Populi Romani, por isso Popoli. Mas, por exemplo, o Padre Eduardo fala-nos na questão do nome Popolo. Nossa Senhora do Popolo não tem só a ver com o povo, mas tem também a ver com
com uma árvore que, salvo erro, são os ciprestes, eu agora não tenho a certeza, acho que são os ciprestes que também têm poderes curativos, portanto este nome, pópulo, tem um duplo significado, o poder curativo e a questão do povo, não é? E também este ícone tão importante para a cristandade, porquê? Porque foi pintado por São Lucas, que privou ainda com Nossa Senhora. Portanto, é um ícone muito importante, é um ícone que tem muita força para nós cristãos. E que de alguma forma chega aqui às Caldas, pronto. Que influencia também as Caldas da Rainha. Ou seja, na sua opinião, as Caldas poderia tirar partido de todas estas coisas que estamos a partilhar neste nosso podcast? Falámos de tão pouca coisa, não foi, Natasha? Ainda haveria muito mais. Haveria muito mais para dizer, mas esta pouca coisa, se fosse bem desenvolvida, daria muita coisa. Margarida, queria muito agradecer-lhe esta partilha e esta estreia aqui no podcast Histórias que Contam, e esperemos que os seus desejos e sugestões sejam bem acolhidas, porque depois elas justificam-se em pleno. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada.